Olha, já estamos de volta por aqui no Jornal da Onda. Estamos recebendo aqui hoje a doutora Renilda, Ferreira, ela que é presidente da OAB aqui da cidade de Vilhena. E a gente está falando aqui no assunto da Procuradoria-Geral do município. Felipe Martins vai continuar aqui, mais a doutora, Felipe, trazendo aqui essas informações. Exatamente, Rony, a gente tem tratado nessa entrevista de um tema muito importante de interesse da população vilhenense, que é a nomeação ou essa alteração que o prefeito está propondo na hora de nomear o próximo procurador-geral. E a gente pode estar falando um pouco mais também, doutora, sobre esse embasamento que ele tem na nomeação de ministros do Supremo Tribunal Federal e, por que não, replicar isso aqui também no município. Então, Felipe, esse daí também é um dos argumentos. O que acontece? Os ministros do STF, a forma que os ministros são nomeados, que no caso é pelo presidente da República, procurador-geral da República também é nomeado, só que isso tudo é previsto na Constituição Federal. É diferente. Cargo de procurador-geral do município não tem previsão na legislação que admite-se que seja pelo executivo, no caso do prefeito. Não existe essa previsão. Mas aí, o que a sociedade precisa se atentar nesse detalhe? Quando falamos, talvez eu particularmente também acho que até para o cargo de ministro do STF, o ideal seria que fosse por concurso público, deveriam ter capacidade de estar ali e não por nomeação. Querendo ou não, quando uma pessoa ela é nomeada pelo outro, ela tem um vínculo anterior. Ela acaba puxando um pouquinho a sardinha, né? Isso, a gente vê e a gente percebe o posicionamento do nosso Supremo hoje. E então, acaba tendo isso. É diferente. Então, existe uma previsão constitucional, existe um regulamento próprio. No caso do procurador-geral do município, não existe. Ao contrário, o que existe é, aqui em Vilhena, um impedimento, que é o TAC, homologado, transitado em julgado, compromisso que o município tem que separar município de Vilhena, gestor atual. Gestor atual, prefeito atual, 4 anos de mandato, o prefeito sai, município persiste. Então, existe uma obrigação que não é do prefeito atual ou de prefeito que quer que seja, que venha posterior. Existe uma obrigação que é do município de Vilhena e ela deve ser cumprida. E existe um posicionamento do STF. Daí, nesse posicionamento do STF, o que eu preciso explicar para a população entender e para vocês aqui também, é assim. Quando o STF se posiciona sobre essa questão do procurador-geral, ele diz o seguinte: os municípios não são obrigados a criar uma procuradoria jurídica, não existe essa obrigatoriedade. No entanto, nos municípios que já existe a procuradoria constituída, é obrigado que sejam nomeados procuradores e procurador-geral, inclusive, dentro do cargo de carreira, que sejam concursados. Então, assim, pela interpretação, vem se fazendo uma interpretação contrária. Quando o STF diz não é obrigada a criar procuradoria, instituir uma procuradoria. A procuradoria, os procuradores que são todos nomeados, estão ali respondendo pelas demandas do município, que são as ações judiciais, que são as demandas, todas as demandas jurídicas de interesse público estão ali centralizadas na procuradoria. O município não é obrigado, o município pode contratar um serviço, terceirizar esse serviço jurídico, essa assessoria, ele pode fazer isso. Só que o município que já possui é obrigado a nomear procuradores concursados. Essa terceirização, então, só caberia se o município já não tivesse instituído a sua procuradoria. Exatamente. Se Vilhena não tivesse procuradoria jurídica constituída, o prefeito Flori poderia nomear quem ele quisesse, de acordo com o entendimento do STF na ADI 6331 e na ADI 3056. Qualquer pessoa que tiver um interesse, é lógico, tem que ter um conhecimento jurídico mesmo que mínimo, vai entender o posicionamento do STF, que é nesse sentido contrário à interpretação
do nosso excelentíssimo prefeito. Então essas alterações que têm sido propostas pelo prefeito até o momento sido acatadas pelos vereadores, pelo menos em primeiro turno de votação, são alterações que não estão em conformidade com a lei. Não estão em conformidade com uma decisão transitada em julgado do município, com a lei orgânica do ele quer alterar a lei orgânica do município, com a lei de cargos e carreira dos procuradores, que é uma lei municipal, e não está em conformidade com o entendimento do STF. E o que é mais lamentável é que essa proposta, esses projetos, tenham sido enviados em caráter extraordinário, como urgentes. Agora pensa, imagina uma demanda que é tão importante para o município ser enviada em caráter de urgência para ser votada na Câmara. E os senhores vereadores não tiveram tempo para fazer uma análise jurídica. Conhecimento jurídico acerca dessa temática, será que todos os que estão ali, eles têm capacidade de, dessa forma extraordinária, de uma hora para outra, votar esse tipo de projeto? Não acredito que seja assim. Deveria ter tido um debate e deveria ter dado oportunidade aos senhores vereadores para conhecer da matéria jurídica para decidirem de uma forma consciente. Da forma que foi apresentada, infelizmente, não atende ao interesse público. Nesse caráter de urgência que tem sido votado, então é praticamente que os vereadores estão votando sem o conhecimento necessário desse projeto. Eles, pelo que eu entendi, como os vereadores, por a grande maioria, né, só teve um vereador que não votou favorável ao projeto, eles entendem como o prefeito entende. Eles entendem que é legal, que pode, que está tudo certo. Quando não. Então, assim, se eles tiverem acesso à orientação jurídica, eu não sei. Me parece que não. Porque se tivessem tido acesso, não teriam aprovado. E se por acaso conseguir essas alterações, qual o impacto que isso pode causar no município? O primeiro impacto é que vai ser uma legislação que fere, né, a legalidade. Então, muito provavelmente terão medidas judiciais que serão providenciadas no intuito de resolver essa questão. E realmente os princípios da administração pública, que é a impessoalidade, não tem a ver com a pessoa, não é por afinidade, não, é impessoalidade, moralidade, eficiência, segurança jurídica. O interesse público, ele sempre se sobrepõe ao interesse particular. Então, é sempre em prol do município, em prol da sociedade de Vilhena e não por interesses particulares. Então, assim, se no final das contas, e muito provavelmente vai ser o que vai acontecer, for aprovado, a Justiça vai resolver essa questão posteriormente, provavelmente. Doutora, a gente vai rapidinho ao intervalo comercial, a gente retorna para a gente finalizar, trazendo posicionamento também da OAB e trazendo mais informações para a população. Ok. Jornal da Onda volta já.